Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros. Simbora falar sobre futebol pernambucano. Vamos juntos falar sobre o Esporte Clube do Recife, porque o Leão começou aí o mês de fevereiro e até o momento não oficializou nenhum volante. O Esporte está apenas com o Zé Lucas, com o Fabrício Domingues, que são jogadores que já estavam no clube e até o momento não chegou nenhum volante para a posição. A gente teve nos últimos dias alguns nomes sendo veiculados no esporte. Teve o nome do Estevão Rolon, jogador do Boca Juniors, inclusive ainda segue negociações com o esporte. Tivemos o nome do Christian Rivera, uma negociação que chamou muita atenção, mas que agora ficou bem difícil para o Leão por questões financeiras. E acho que um dos principais nomes que surgiram nos últimos dias foi o nome do francês Bakayoko. E é esse jogador que a gente vai trazer aqui uma informação nova em torno dessa possível contratação do esporte. Ainda é possível que o Bakayoko vista a camisa rubro-negra. Eu vou passar para você todas as informações, tudo o que saiu em torno desse reforço. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal e, claro, fica à vontade para ativar o sino das notificações, porque assim você fica por dentro sempre que tiver vídeo novo, vídeo todos os dias, para te deixar informado, vídeo todos os dias para a gente trazer informações para vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, beleza? Então bora lá falar sobre o Bakayoko. Tá aparecendo agora aí na sua tela sobre o Bakayoko, jogador francês, né, experiente na Europa, com passagem pelo Milan, com passagem pelo Chelsea, com passagem pelo futebol francês. E só fazendo um resumo rápido para o torcedor que está caindo de paraquedas nesse vídeo, o Bakayoko, né, o nome do Bakayoko começou a ser veiculado no esporte na semana passada. Saiu a informação de um jornal inglês, também saiu a informação de um site grego de notícias que seguem a equipe do PAOK, a atual equipe do jogador lá da Grécia, e também no GE, no NE45, diversos veículos de credibilidade, postando a informação de que o esporte teria encaminhado a negociação com o Bakayoko, que não era uma negociação fechada, mas uma negociação que estaria bem avançada e, apesar de difícil, o clube estaria fechando com esse reforço. Essas foram as informações que surgiram na semana passada. E aí muita gente, né, a mesma situação aconteceu, acho que com o Rodrigo Atêncio, a demora do esporte de fechar negócio, a demora do esporte de anunciar um jogador, acho que principalmente gera uma ansiedade na torcida, pelo time não ter contratado nenhum volante até o momento. Acho que pelo menos os volantes que chegam ali para compor o elenco já deviam estar treinando, já deviam estar ajudando, né? O esporte nesse momento tem apenas o Zé Lucas, que vem jogando todo o jogo, então tem que ter essa preocupação sim do esporte, mas é um jogador que o Bakayoko é um jogador que seria uma contratação espetacular do esporte. E aí o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Quais foram as informações que a gente teve do Bakayoko? Eu vou colocar agora na sua tela, porque na manhã desta terça-feira surgiu uma informação lá de um novo jornal grego, né, um jornal que segue a equipe do PAOK da Grécia, falando que uma equipe do futebol búlgaro estaria interessada no jogador. E aqui fala, né, o nome da equipe, falando que está interessada no Bakayoko. Nessa informação, essa matéria está escrita em grega, né? A gente traduziu aqui para passar essa informação para você, então ela está na língua grega. Mas bora lá passar essa notícia aqui. Ele coloca logo no início. Timothy Bakayoko rejeitou a proposta do Sport Recife e do Brasil, já que o jogador não deseja atuar no país em questão. Essa foi a informação do site Impaok, né, que é uma equipe, um jornal que acompanha a equipe do PAOK da Grécia. E aí fala que nas últimas horas a Bulgária, um clube da Bulgária estava interessado na contratação do jogador. E aí o que acontece? O que acontece nessa situação do Bakayoko, né, ter outros clubes interessados e não ter, segundo o jornal grego, não ter aceitado a proposta do esporte. Bom, quando surge o nome de um jogador, principalmente do nível do Bakayoko, vindo para um mercado que ninguém esperava, que é um mercado brasileiro, a gente vai ter diversas informações. A gente vai ter de diversos sites, de diversos veículos, e cabe a gente, né, tanta gente que está informando você, torcedor, a gente sempre busca informar por veículos de qualidade, veículos de credibilidade, Globo Esporte, né, 45, Jornal O Jogo de Portugal, né, enfim, diversos jornalistas também de credibilidade. A gente sempre traz essa informação nesse quesito. Então é muito importante a gente filtrar a questão das informações, né? A negociação do Bakayoko, que aqui eu vou colocar uma outra situação, né, foi dito desde o início, né, quando estava dizendo que o jogador estaria avançado com o esporte, foi dito desde o início de que o jogador seria uma negociação complicada, porque o jogador e sua família, o jogador nunca atuou na América do Sul, né? Seria a primeira vez dele na América do Sul, então é uma experiência diferente, uma questão de adaptação, então tem que ter toda essa adaptação para o jogador. Também tem a questão de entrosamento com o time, né? Será que o estilo do Bakayoko, né, eu acho que
isso aconteceria, porque ele é um cara de muita qualidade e conhece muito o estilo do futebol. Será que Bakayoko encaixaria no esquema de jogo do técnico Pepa? Então tem toda essa história, tem toda essa situação que faltavam ser resolvidas em torno dessa negociação, além de que é um jogador que tem mercado, é um jogador interessante, é um jogador que após sair a notícia que o Sport teria interesse nele, muitos outros clubes podem ter buscado informações sobre o Bakayoko, e aí o Jornal da Grécia agora traz essa informação de que Bakayoko não vem para o Sport. Mas aí eu digo pro torcedor, vou trazer uma outra informação aqui, e sinceramente, eu acho que, com todo respeito ao jornal grego, mas eu acho que uma informação de mais credibilidade, que é a do Globo Esporte. Estou colocando aí na sua tela agora um tweet, né, da Camila Souza, lá do GE, lá do Globo Esporte, em que ela fala sobre Bakayoko, né? Esse tweet foi feito ontem, na segunda-feira. Entre o atleta e esporte, bases estão acertadas. Então, assim, quando o jogador acerta com o clube, muito dificilmente existe a situação de que ele não quer vir para o Brasil, senão ele não teria nem acertado, não teria nem perdido o tempo dele em acertar com o esporte. E aí diz a informação da Camila que as bases estão acertadas, como informamos. Negociação não está fechada, mas continuam as conversas e devem tomar mais tempo. O que aconteceu, por exemplo, com o Rodrigo Atêncio. É uma contratação grande, um jogador interessante, nível internacional, jogador com mercado. Então tem todos esses detalhes, até por questões burocráticas, e principalmente o Bakayoko, que é uma negociação que provavelmente o Sport teria que gastar aí uma situação financeira no jogador, em questão de salário, ter um alto salário, e tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí ela deixou, né? A Camila Souza deixou mais um detalhe aqui. O jogador ficou impressionado com a repercussão da notícia, massageou o ego do jogador natural, enfim. Então, ele ficou impressionado aí, né? Provavelmente ficou até com mais vontade, né? Depois que todo mundo saiu circulando o nome dele aqui no futebol brasileiro. E aí a gente tem essas duas informações sobre o Bakayoko. Aí você vai dizer, nossa, Vinícius, você está trazendo aqui duas informações totalmente contrárias. Uma do jornal grego, que fala de que o Bakayoko não vem mais para o esporte, outra de uma equipe, outra da Camila Souza, do Globo Esporte, falando que a equipe rubro-negra fechou a contratação. Sim, eu estou trazendo essas duas informações porque a gente tem que trazer essas duas informações, mas o que eu posso dizer para o torcedor, e agora eu vou deixar uma opinião sobre essa negociação do Bakayoko, deixar uma opinião sobre o que pode girar em torno desse negócio. Apesar das informações vindas da Grécia, eu particularmente acredito que é uma negociação que, obviamente, pode dar totalmente errado. É um jogador que, como eu disse, tem mercado, um jogador caro, enfim, todas essas questões que eu já citei aqui, mas, da mesma forma, é uma negociação que demanda tempo. O Sport foi buscar esse jogador, sabe que um jogador do nível do Bakayoko, um jogador que nunca atuou no Brasil, um jogador que precisa ajustar na questão do time, ajustar a questão do que pensa o jogador, da carreira do jogador. Então tem toda uma questão para a contratação do atleta. A gente não sabe que estágio estaria a negociação do Sport. A gente sabe que o Sport quer contratar o jogador e teria avançado as negociações, estaria com bases encaminhadas. E, sinceramente, eu não acho que diversas informações que saíram dizendo que o jogador estaria com bases fechadas, com situação financeira sendo acertada com o Sport. Sinceramente, eu não acredito que o jogador deixaria de estar na mira do clube do nada, assim, de maneira do jogador não querer vir para o Sport. Acredito que não é essa a questão, visto que já teriam saído outras notícias falando o contrário. Porém, a gente vai seguir acompanhando essa história. O que eu posso dizer para o torcedor tem que ter paciência nessa questão, né? E aí não é uma ironia sobre o Gonçalo Paciência, não. Falando realmente sobre a situação, tem que ter uma certa paciência. Jogadores de nível alto, né? São contratações que demandam tempo, como eu falei. Obviamente, o Sport precisa contratar anteontem um jogador ali para o setor de volância, um jogador que chegue para assumir a vaga titular. Isso é certo, o Sport precisa buscar essa contratação sim. E o Leão aposta aí, né? Pelo menos sonda, tem interesse, negocia com nomes de alto nível do futebol, não só brasileiro, mas do futebol mundial. Tem também o Sérgio Oliveira, né, que estaria avançando as negociações com o Sport, e aí eu acho o nome bem interessante para assumir a volância também. Se você não viu esse vídeo do Sérgio Oliveira, tá aparecendo também um card aqui no canal falando sobre isso, então já fica ligado. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Sobre o Bakayoko, gente, bora aguardar o final das negociações. Provavelmente a gente tem outro clube aí, que é o clube da Bulgária, mas é importante o torcedor ter paciência nessa situação, porque é uma contratação complexa, uma contratação de jogador de alto nível, vindo pela primeira vez ao futebol brasileiro, e não é tão fácil como a gente pensa, até em questão de documentos, até em questão de detalhes burocráticos, até em questão de deixar tudo certo em contrato, de deixar tudo formalizado, a gente pode dizer assim. Então, é isso. Então,
Fica aí, torcedor, as duas informações, tanto a do jornal grego, dizendo que o Bakayoko teria recusado o Sport, o que eu não acredito, tá? Porque já teriam saído as outras informações, principalmente do Globo Esporte, do NA 45 Minutos, que são jornais de credibilidade, falando que o jogador estaria encaminhado ao Leão da Ilha. Mas é isso, torcedor. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!